Mas, ô Jefferson, é muito diferente, por exemplo, a cena da catástrofe e a admissão intra-hospitalar de um cenário de múltiplas vítimas, né? Cara, é uma contenção até o perfil de paciente que chega, os cuidados. Você falou do protocolo START, né? Você pode falar rapidamente pra gente o que é essa admissão de múltiplas vítimas dentro de uma unidade de emergência? Cara, múltiplas vítimas, quando a gente, dentro da emergência, ela é muito similar a múltiplas vítimas quando a gente atende na rua. O protocolo é o mesmo. Então, vítima que anda, vamos pôr assim, né? A gente até perdeu um pouquinho esse conceito. Vítima que anda, ela é verde, porque teve aí, há uns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, recordar, a explosão que teve no porto da China, que teve centenas de queimados, todos queimaduras de segundo e terceiro grau. 90% das vítimas andavam e todas eram vermelhas. Então, ali a gente parou de usar a vítima que anda é verde. Não, o da China ensinou pra gente que tá errado isso daí, porque tem ocorrência Esse que cara não ficou rola. feliz aqui agora, viu? Paciente grave andando. Esse aqui, nossa senhora. É importante. Mobilização precoce do doente Mobilização crítico, precoce, cara. é isso aí. O cara é bem- vermelho e tá andando já. É isso Olha, aí. ó. O cara já vem na fase de reabilitação avançada. Você faz parte desse grupo de gerenciamento, Ives? Eu só pedi pro pessoal manter deambulando. E aí, uma coisa importante que dentro do hospital, a gente não... Muita profissional de saúde não tem essa cultura. Talvez a equipe de cirurgia tenha um pouquinho mais, porque eles vivenciam dentro da residência, em alguns casos, a urgência e emergência na rua, né? Então, eles vão para o SAMU, vão para o bombeiro rodar lá. A gente só para pensar no contexto da lesão e quer tratar a lesão, né? Quer tratar a doença. Mas não para pensar qual é o cenário que eu estou recebendo para procurar e esperar possíveis complicações da minha avaliação. Então, quando a gente faz o start intra-hospitalar, a gente retria o que está acontecendo para não admitir pacientes que a gente vai, vamos dizer assim, de forma grosseira, gastar tempo e energia com quem não tem chance. Então, a gente tem que ser frio nesse ponto, porque assim, eu estou no hospital, dá-se a entender que se chegou no hospital, tudo pode ser feito. Não. Múltiplas vítimas, até para o hospital, tem que ser tratado de forma fria nesse caso. Por exemplo, se eu recebo uma vítima inconsciente que está sendo ventilada com múltiplas fraturas, eu vou atender. Mas a mesma vítima que se ela chegar sem fratura nenhuma, mas chegar emparada num cenário de múltiplas vítimas, eu vou declarar óbito na porta. Eu não vou receber essa vítima. Eu vou negar a entrada desse paciente. Por quê? Porque senão eu divido a equipe e morrem os dois. Exato. Quando você fala em múltiplas vítimas, a gente precisa lembrar do conceito seguinte. Se eu estou trabalhando com o método múltiplas vítimas, é porque a minha quantidade de vítimas é superior à minha capacidade operacional. Então, você pega uma parada. A gente trabalhou em UTI. Quantas pessoas precisam para atender uma parada? No mínimo 3. Uma equipe Para bem tocar, capacitada, para tocar ali, fazendo o mínimo. Mas dentro do pronto-socorro, uma parada, a gente trabalha com 5, 6 pessoas. Qual é a chance dessa vítima retornar? Quanto tempo ela está parada? Sem falar que você está recebendo, você não sabe qual é a causa da parada, que pode ser Exato, eu estou reversível. tentando descobrir ainda e às vezes essa parada vai ser reversível em centro cirúrgico. Será que vale a pena eu ficar com esse cara reanimando, levar para o centro cirúrgico, talvez ele ter uma chance e deixar de ver o outro que tem maior chance de sobrevida? Então, no múltiplas vítimas hospitalares, a gente tem que parar e tirar esse conceito da cabeça do tipo, quem chegar eu atendo e barrar na porta. Então, é um trabalho bem desgastante quando você para pensar nesse sentido. Tá, eu vou barrar na porta? Vou barrar na porta. Infelizmente, esse cara vai para a zona de óbitos e eu vou desperdiçar o meu recurso e o meu tempo com quem tem chance de sobrevida. Então, às vezes a vítima chega, que é classificada vermelha, na porta do hospital ela é classificada como óbito, porque a gente não vai investir, porque eu tenho outras que vai precisar desse recurso e eu não vou ter. Então, imagina, eu paro uma sala cirúrgica com o paciente parado e tem um outro que precisa de um abdômen aberto ali para conter uma hemorragia, eu não tenho essa sala. Esse cara vai morrer, então eu vou perder 2. Então, no múltiplas vítimas, a gente trabalha nesse sentido. Ô Jefferson, quem que é o cara designado para fazer isso?
Porque imagino que antes não é na hora que se decide isso. O cara que vai fazer isso já sabe que ele que vai fazer isso. Todo serviço que trabalha com porta aberta, ele tem que ter... É esperado, não vou falar que é por obrigação, porque isso seria o mínimo, mas sabe que não é a realidade em muitos lugares. Tem que ter isso bem desenhado e bem definido e bem treinado. Então, normalmente, vai ficar na porta o profissional mais capacitado para fazer isso. Óbvio que muitas dessas vezes não vai ser um médico, porque às vezes eu tenho pouco, um contingente menor. Às vezes pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico, pode ser um bombeiro civil. É um cara que está ali capacitado para identificar. E ele é treinado para isso e ele é preparado para desempenhar essa função. Então, normalmente, a maioria das vezes, isso está atrelado... nos grandes hospitais sempre tem um enfermeiro triador na porta. Então, ele vai bater o olho e falar assim, opa, esse aqui é vermelho, não é mais amarelo. Ó, esse aqui era verde, agora ele é amarelo. Não, esse aqui, agora ele era vermelho, mas ele é óbito. Vai para o morgue. Então, normalmente... na maior parte dos hospitais isso acaba ficando a cargo de um enfermeiro, tá? Mas pode ser um técnico, pode ser um fisioterapeuta, é um cara que está ali em condições de fazer essa avaliação, de barrar e identificar e selecionar o paciente para melhor área também, para ele ser melhor atendido. Não adianta eu pegar um cara, esse aqui está conversando, mas o cara tem fratura para tudo quanto é lá, mas ele está conversando e vai para a área verde. Não, esse cara vai morrer, cara. Se eu não fizer alguma coisa. Então, tem que ser uma pessoa capacitada. Então, muitas vezes, por exemplo, na rua, às vezes quem faz essa primeira triagem não é nem um médico enfermeiro, é o corpo de bombeiros, é o socorrista do SAMU, porque eu tenho um contingente escasso, então ele precisa atender. Então, quem vai bater o olho muitas vezes é um profissional que a gente fala assim, não é um profissional de saúde, mas é um profissional capacitado para fazer esse tipo de avaliação rápida. E ele pode evoluir no transporte também, né? Tava amarelo lá, chegou vermelho. Muitos acontecem. Às vezes, muitas vezes não é por erro de triagem, é deterioração clínica mesmo do caso. Então, muitas vezes, por isso que a gente tem lá a triagem do start de porta, eu tenho a retriagem dentro das áreas críticas, então eu tenho lá o coordenador de área que vai avaliar e a equipe vai passar o cenário e ele pode retriar o que ele tem que fazer. E aí ele vai fazer a tomada de decisão clínica, porque normalmente na área vermelha normalmente é um médico que está responsável, na área amarela e na verde nem sempre é um médico, às vezes é um enfermeiro, mas são todos profissionais da saúde com nível superior que estão ali para gerenciar a ocorrência, o cenário que ele está ali naquele momento. Então, no hospital é um pouquinho diferente da rua por causa disso. Eu tenho que lembrar que, apesar de eu estar no hospital, eu tenho as minhas limitações, eu tenho que fazer as minhas restrições, tenho que saber para onde eu mando, o que eu tenho de recurso nessas áreas, ter essa consciência. E quem está nas áreas atendendo, lembrar que ele está num cenário que, assim, eu preciso resolver rápido porque vai chegar o próximo. E isso acontece tudo dentro das viaturas. Da viatura que decide para onde que vai. Não, isso acontece no pré-hospitalar, isso acontece já na lona. Não, em loco, mas assim, na hora que chegou... A hora que desembarca, eu já vou lá, o que é? Ah, isso, é vermelho. Ah, não, amarelo, é óbito. Ele direciona ali na porta. Ele já direciona na porta. Imagina que tem que ter um fluxo muito bem organizadinho, pessoas específicas até para levar o paciente para o morgue, para levar o paciente para a vermelha, para admitir, para dar o cuidado que precisa. Então, tem que ter gente na amarela, talvez... menos pessoas do que na vermelha, mas, cara, é caótico, né? Cara, por incrível que pareça, se você pegar estatisticamente, dependendo... na maior parte dos cenários, o ambiente mais caótico, por incrível que pareça, é a verde. Não é a vermelha e a amarela. Porque a vermelha, ou o paciente está entubado, ou ele está em estado grave e ele não vai falar com você e não tem família. O amarelo ele ainda fala, reclama, mas você está ali, faz medicação. Mas a verde é a que mais dá trabalho num cenário de múltiplas vítimas. A gente gritando, a gente procurando porque é o cara que muitas vezes ele não está ali porque ele tem uma lesão, uma fratura. Ele está ali por, às vezes, uma escoriação, um abalo psicológico. Porque ele estava simplesmente ali no cenário, acharam melhor para ele passar em avaliação porque não sabe se ele vai ter alguma outra complicação. Então, normalmente, estatisticamente falando, aí, a gente em torno de 70%, 80% das vítimas num acidente de múltiplas vítimas são verdes. Então, é o cara que vai querer saber onde está o familiar, é o cara que quer entrar na ambulância, é o cara que quer voltar na ocorrência e atrapalha o desenrolar da ocorrência. Então, é o cara que, às vezes,
mais dificulta a ocorrência do que os outros. Os outros são consequências do que aconteceu, mas o verde é o que mais dá trabalho. E é onde, às vezes, a gente acaba gastando mais energia e mais recurso, porque eu não posso deixar. Imagina, você pega aí Brumadinho, tem, sei lá, 40 maracanãs de área com lama. Se um cara entra lá no meio da lama, é mais um, cara. Então, assim, é o cara que mais dá trabalho. Tem que, às vezes, o verde, a gente brinca que quem cuida do verde é a polícia, porque às vezes você tem que fazer contenção física para poder conseguir. Não é porque o cara é folgado, porque o cara é barrento. Não, o cara tá... Exato. Né? Então, às vezes, a gente tem cenários aí que, às vezes, você olha lá na área verde, tem cara algemado. Porque o cara tá transtornado e é a única forma que eu tenho de conter o cara. Algemado, imagina, mano. É um cenário muito absurdo. No hospital é difícil. Isso aí você não vai ver no hospital, mas assim, na rua... No hospital a gente vê uns pacientes algemados por outro motivo, né? É. Mas na rua você vê um monte. Às vezes o cara, você olha lá, tem uns 2, 3 no mínimo algemados, sentadinho no chão, com a mão pra trás. Chateadaço, né? Que tomou uma... Então, mas é o que... Naquele momento é o que eu podia fazer. Sim. Até ele acalmar, voltar, e você solta e fala assim, tudo bem agora? Pô, não, cara, é o que eu podia fazer naquele momento. Eu não podia... gastar minha energia com você porque eu tinha outra pessoa que podia morrer. Eu preciso tirar o risco da integridade física dele, da equipe e dos outros pacientes. Eu tenho que manter... É um cenário catastrófico que eu tenho que manter segurança de cena. Só que é uma cena que eu não consigo controlar o tempo todo porque muitas vezes é um cenário gigantesco. Então não tenho gente para cercar, fazer tudo cordão humano, assim, ninguém chega. Não tem como. Você tem que atender e desenrolar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, dar conta desse cara aí. Fez eu lembrar de um filme que fala sobre a guarda costeira norte-americana, acho que até com Ashton Kutcher, não lembro o nome do filme, que fala que dependendo da vítima que está ali para ser... Além do limite da honra. Da vítima ali, que se ela estiver atrapalhando o socorro na água, para dar uma apagada para apagar o cara, para você conseguir levar. No resgate aquático, senão eles morre meio que os dois, orientam. Você tem que entrar com técnica certa e, às vezes, se precisar, você tem que apagar a vítima, senão você vai morrer junto. Dorme. Dorme quase assim, né? Não, mas eles tipo, dão um murrão na cara do maluco, o maluco apaga e vai, mano. Quase isso. Parece que é absurdo, mas não. É a medida necessária para que os dois sobrevivam. É o que eu preciso fazer naquele momento da melhor forma possível para garantir a vida de todo mundo, né? Isso é muito